Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, quem fala com vocês aqui, vamos roda a vinheta aí que a gente vai mostrar algumas atualizações que foram implementadas no jogo. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, mas chegou a hora de a gente falar dela, então roda a vinheta. Fala meu povo, estamos aqui no nosso querido Heróis da História e vamos falar aí dessa atualização que nos foi entregue no início da semana, que eles fizeram bastante alterações aí, mexeram na arena, mexeram nos heróis. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse vídeo, porque existe, né, a possibilidade do jogo estar sendo aí liberado na loja do Brasil, né? E quando eu falo loja do Brasil, eu estou falando da Google Play e da Apple Store. Lembrando, gente, que isso aí é uma notícia baseada no que está escrito lá na loja da Apple Store, né? Algumas lives eu já falei disso aí, até mostrei. Só estou repetindo aqui para não deixar a pessoa com a certeza de que isso vai acontecer. Isso aí é uma especulação nossa baseada numa data prevista, prévia, que existe na loja da Apple Store. Na loja da Apple Store, esse jogo está falando que vai ser lançado no Brasil no dia 26 de setembro, ou seja, quinta-feira, né? Hoje é dia 22, daqui a 4 dias. Então, quinta-feira, a gente está esperando aí essa novidade. E, cara, com essa novidade aí, a gente especula um monte de coisa, né? Especula que talvez ele possa ser entregue com legenda em português, o que eu acho difícil, porque se tivesse isso para ser liberado, acho que já estaria no jogo, tá? Então, não estou dizendo que ele não vai receber, porque esse jogo ele vem de uma base que é em português, então a gente vai sim receber esse carinha em português, tá? Mas não sei se vai ser no dia 26 agora. E também no próprio dia 26 é uma especulação nossa, baseando-se numa data de prévia que está descrita nas informações do jogo na Apple Store, tá bom? Bom, dito isso, existe uma outra coisa que a gente quer frisar para vocês aqui, é que tem muita gente confundindo a liberação do jogo no Brasil com data de lançamento global. Cara, o jogo ele já foi lançado no dia 26 de agosto, tá? O jogo já foi lançado, então não existe isso de lançamento global. O que os desenvolvedores falaram é que a partir do dia 28, eles estariam trabalhando para liberar este lançamento para mais países. Mas não é nada que dia 26 vai sair para o Brasil e para o mundo, não. No dia 26, possivelmente o Brasil será contemplado com a liberação do jogo na sua loja. O jogo já está disponível no Canadá, nas Filipinas e em alguns países da Europa. De cabeça eu não sei. Mas se a gente for seguir pelas configurações do jogo, o jogo, ele por consequência, já foi lançado na Alemanha, na Espanha, na Itália, na França e em todos os países que falam inglês, né? E tem lá Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, a galera ali da América do Norte, né? Só não foi ainda liberado, por exemplo, no Brasil, na América do Sul como um todo, e talvez em alguns países ali da Ásia e alguns da Europa. Mas alguns desses países que eu citei, o jogo já está funcionando. E nada impede de você jogá-lo. É só você vir aqui na descrição do vídeo e pegar aqui o link do APK para você jogar. Infelizmente, para iOS ainda não está liberado, só para Android. É a galera de iOS que tem o interesse de jogar e tem um MacBook ou tem um notebook com Windows, basta instalar o BlueStacks, que é um emulador de Android, instalar o jogo e jogar. Bom, eu acho que eu expliquei, fiz uma introdução bem legal para vocês. E nós vamos falar aqui agora, galerinha, dos heróis, né? Eu tinha feito uma tier listzinha aí, bem modesta, dos heróis, segundo a minha opinião. E, cara, os gringos ali, bicho, eles reclamaram muito da caçada, dizendo que estava muito fácil e tal. Então fizeram modificações na caçada. Por consequência, também escutaram os jogadores reclamando de alguns heróis. Então eles pegaram esses heróis determinados, né, alguns distintos, e fizeram buffs nesses heróis, ou seja, deram uma melhorada em alguns heróis, removeram
algumas habilidades de heróis que estavam extremamente roubando, um roubo, né? E fizeram alguns ajustes em outros heróis. Então, vamos falar primeiro dos heróis que sofreram acréscimo, dos heróis que receberam mais destaque no jogo, que estavam sendo usados por alguns players, mas eles estavam deixando a desejar, tá? Então vamos lá. O primeiro eu já citei aqui para vocês, já falei dele, é um cara que eu gosto muito. Eu não tenho ele, mas se eu tivesse, eu com certeza eu iria usar. Ele é um hit kill, já falei isso para vocês. Tem gente que não gosta dele, mas eu gostei muito quando enfrentei, tá? Que é o D'Artagnan. Vou pegar aqui o D'Artagnan. Tem gente que não gosta dele, tá? Mas eu acho ele um excelente personagem. O D'Artagnan, cara, ele tem a habilidade de sangramento e a habilidade de melee strike. Cara, com 2 espadadas, ele zera a vida do cara, tá? Só que é o seguinte, isso estava muito intermitente. E eles estavam reclamando que esse personagem não estava dando o dano equiparado ou equivalente a um personagem de 4 estrelas. Tinha personagem de 2 estrelas, por exemplo, não, de 3 estrelas, que é o Miyamoto, que estava dando muito mais dano, que estava detonando o jogo melhor do que o D'Artagnan, que era de 4 estrelas, né? Então, se você olhar aqui, eu tô procurando aqui o Miyamoto, aí ele tá aqui, ó. Então, se você olhar aqui, é melee, né? Melee strike e sangramento. E ele dá aqui, ó, um total de 900% e mais 10% de dano a cada espetada, né? E ele tem 50% de chance de dar sangramento no seu adversário, beleza? Esse era o D'Artagnan. Se você olhar aqui o Miyamoto, é a mesma coisa. A única coisa que o Miyamoto não tem é o sangramento, né? Só que o Miyamoto, cara, ele dá 3.370% de dano. Ele vai lá, vrapo. Dependendo do personagem que ele for pegar e de como esse personagem tá upado ou não, na arena, por exemplo, cara, ele é hit kill. Esse Miyamoto, ele é muito bom, tá? Só que ele é um personagem de 3 estrelas, né? Que você pode colocar ele 4 estrelas quando ele chegar no nível máximo, né? Mas não deixa de ser um personagem muito bom. E tinha muita gente reclamando que esse cara tava melhor do que o D'Artagnan. E aí, o que eles fizeram? Eles mexeram no D'Artagnan e deixaram o D'Artagnan um pouquinho mais forte. O que eles fizeram? Ó, buff, D'Artagnan, aumento de dano a cada golpe. Ele não estava causando dano suficiente como um herói de 4 estrelas. Cara, essas informações que eu estou lendo do meu Discord. Então, lá no meu Discord, a gente tem um canal específico só do jogo. A gente está criando a comunidade brasileira só do jogo. Então, se você gosta do estilo e tem interesse de se aprofundar no jogo, vai lá no nosso Discord que tem muita informação dispersa lá para vocês, tá? O outro personagem que também eu amo de paixão, que para mim é a segunda melhor personagem quando eu comparo ela com a Cleópatra, né? Para quem não sabe o que eu tô falando, a Cleópatra, para mim, é a melhor controladora do jogo, tá? Quer dizer, ela era, eu não sei se ela continua sendo, que a gente vai entender daqui a pouco, mas ela tem aqui um buff, né? Ela dá um buff pro seu time e ela tem um controle da mente. Cara, e ela tem uma distância, né? Na verdade ela tinha, foi mexido. Ela tinha uma distância muito ampla de fazer esse controle da mente. Quem seria a personagem abaixo dela? Quem seria uma personagem que poderia ficar próximo da Cleópatra? É a nossa amiga Ada, tá? A Ada, ela tem os mesmos atributos da Cleópatra, olha só, Mind Control e Buff. É a mesma, olha só, Mind Control e Buff. Vamos aqui, ó. Cleópatra, cadê você, Cleópatra? Aqui, ó. Mind Control e Buff, né? Só que ela faz aqui em 3.5 segundos, né? E controla o inimigo por 35% da velocidade do seu ataque. Aqui a Ada, ela faz aqui, ela convence, né, um inimigo a atacar um aliado por 4 segundos. Então, assim, é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente do que a Cleópatra faz, mas tem o mesmo propósito, tá? Enquanto ela estiver sob o controle, o ataque dele, né, vai aumentar em 120%, mais 3% priorizando os heróis.
Não os minions que ficam em volta dela, mas sim os heróis. Então, ela é uma personagem legal, mas tinha gente reclamando dela. Aí o que eles fizeram? Aumentaram o foco dela, né? Se você olhar aqui, a gente tem alguns despertar, né? Quando você desperta ela uma vez, você aumenta a defesa. Quando você desperta ela a segunda vez, você aumenta a vida. Quando você desperta a terceira vez, mais acréscimo de quê? De defesa. No quinto defesa, né? Desculpa, no quarto defesa, e no quinto aqui, ela amplifica o foco dela, tá? Então, ela já tinha um foco ruim, e lá no despertar 5, ela dava um tchanzinho no foco. Agora não, agora ela já foi mexida. Vou olhar para vocês aqui, ó. Ada Lovelace. Nós aumentamos o foco inicial dela. A Ada estava demorando muito para conjurar suas habilidades, quando comparada a outros heróis de longo alcance com dano em área. Então eles melhoraram o tempo do foco dela, e quando você despertar ela no nível 5, ela vai ficar mais roubada ainda. Então a Ada é uma personagem que também eu recomendei no vídeo de heróis, e é uma excelente personagem de 4 estrelas, caso você tenha, para você focar nela, tá? O outro personagem que eu vou falar aqui, ele é polêmico, porque eu não gosto dele, tá? Nunca gostei dele, tá? Mas eles mexeram nele, que é o Napoleão, tá? Eles mexeram no Napoleão e eu tô sentindo que realmente ele ficou melhor, tá? Não é o suprassumo do negócio, você pode ver que o meu Napoleão, eu não tenho nenhuma cópia dele, tão dificilmente eu terei. Eu vou dar uma dica no final do vídeo. Na verdade, eu vou dar uma dica em qualquer hora do vídeo aqui. Então, não pule, não adiante, não vai para o final, nem para o meio, porque uma hora eu vou dar uma dica interessante sobre os heróis aqui, mas você tem que assistir o vídeo para saber onde que ela tá. Eu não vou falar aonde que eu vou colocar ela, tá? Bom, e aí, galerinha, eles mexeram no Napoleão. O que eles fizeram no Napoleão? Aumento do dano causado. Ele estava no lado mais fraco dos heróis de 5 estrelas. Quem assiste as minhas lives e quem me ouviu reclamando do Napoleão, eles escreveram justamente o que eu falo aqui, ó. Ele estava no lado mais fraco dos heróis de 5 estrelas. Esse cara é horrível. Muito ruim, né? Tem uma promessa sensacional aqui de dar um dano em área, de dar um buff, debuff, e ser o cara matador do negócio. Bicho, que personagem horrível. Agora, eles fizeram o quê? Eles causam mais danos, ele mandou causar mais dano e deve ajudar a torná-lo um personagem mais consistente. Então, eles mexeram no Napoleão. O Napoleão passou a dar um dano em área, mas esse dano em área que ele tá infligindo, cara, não é no herói. Beleza? Então, Napoleão, eu não acho que Napoleão seja um personagem para arena, caso vocês gostem de arena. Napoleão é muito bom para caçada, Napoleão é muito bom para o Tesla, Napoleão é muito bom para as campanhas, porque o dano que ele está causando agora, e está com um dano considerável, são nas unidades, né? São nos minions que acompanham os heróis. Ele não dá, assim, aquele pá, né? Aquela pegada no inimigo, no herói inimigo. Mas ele dá um buff muito legal nos aliados. Então ele tem duas coisas que podem ajudar muito na campanha, que é um dano em cima das unidades dos heróis inimigos e um buff para os heróis aliados, tá? Um outro personagem aí que eles mexeram, que foi o último buff que eles deram, foi numa reclamação que eles estavam colocando lá no fórum, de que o Leônidas estava sendo melhor do que o Hércules. Olha só, o Leônidas, que é um personagem de 3 estrelas, estava performando no jogo melhor do que o Hércules, que é o nosso personagemzinho aqui de 5 estrelas. E se você parar para pensar, praticamente eles fazem a mesma coisa. Stomp Stun, e aqui o Hércules, o nosso queridão aqui tá Stop Stun. Cara, o Hércules é nada mais nada menos do que a evolução do Leônidas. Só que ele não estava fazendo jus a um personagem de 5 estrelas. O Leônidas estava detonando mais do que o Hércules. Então o que eles fizeram? Aumentaram o dano e o alcance reduzido. Então, a única coisa legal que o Hércules tinha é quando ele bate aquela coluna no chão, ele dava stun na galera, né? Numa grande área. Eles diminuíram um pouquinho essa área, mas compensaram no dano que ele causa. Com isso, ele passou a ser melhor do que o próprio Leônidas, tá? Então,
aumentaram o dano e reduziram o alcance. Hércules não estava atingindo unidade suficiente, o que levou ao desperdício do seu alcance. Então eles aprimoraram esse alcance, né? E agora com um alcance menor e com dano mais focado, ele tornou-se um personagem mais útil no campo de batalha. Então, volto aqui a falar com vocês. Agora o Hércules sim está bem melhor do que o Leônidas. Então se você estava naquela de trocar o Hércules pelo Leônidas, porque o Leônidas estava dando um dano melhor, pode focar no seu Hércules, se você tiver o Hércules, e substituir ele no lugar do Leônidas, que você vai ficar muito feliz. Eu infelizmente não tenho Hércules, tá? Mas com essa mexida, pelo que eles falaram, ficou muito bom. Agora vamos aos personagens que eu também já havia falado para vocês que seriam personagens interessantes para a gente ter no time, mas que foram nerfados. Personagens que eram sensacionais, mas a galera diminuiu aí a porcentagem de dano ou de benefício que eles entregavam no campo de batalha, porque tinha muita gente reclamando desses caras. E realmente, os caras estavam impossíveis no campo de batalha. O primeiro personagem que eles mexeram, nerfaram, foram o George Washington, tá? O George Washington, cara, ele dava um Soul Link, né? Que é esse cara aqui, ó. Que como se fosse uma ligação da alma. E quando ele dava isso daqui, cara, ele aumentava não é pontaria, cara. É a cura-se, né? Mas não sei como é que eu vou traduzir isso para português. Mas o acerto. Ele melhorava o acerto dos seus personagens. Cara, isso é muito bom. Porque mesmo que você tenha um personagem de single target, por exemplo, como a Boudica, Robin Hood, William Tell, cara, se você aumenta esse foco, se você faz esse vínculo com George Washington, quando ele vai dar esse tiro, né, certeiro, com a cúrice melhorada, mano, o negócio ficava violento. E esse cara acabava dando um benefício muito grande para os aliados. Aí eles viram que estava exageradamente alto, eles mexeram. Então vamos ver o que eles fizeram no George Washington. Ó. Duração do Spirit Link, né, que é o Soul Link aí, reduzido. Era muito mais forte do que a nossa estimativa. Realmente, cara, o George Washington estava destruindo a galera. E tava muita gente reclamando na arena e muita gente reclamando no jogo. Acabaram aí. Não só na arena, né, mas também quando você enfrentava ele na caçada, em outro lugar, cara, era quase praticamente impossível de matar esse cara. E aí eles mexeram nessa parte, tá? Um outro que eles mexeram, e graças a Deus eles não mexeram muito, foi no Júlio César, tá? Esse aqui tava roubado, né? Por que ele tava roubado? Porque ele tem 3 habilidades sensacionais. E as 3, elas combinam. A primeira habilidade que o César tem é de provocação. É a mesma que o Bismarck faz, né? O Bismarck bate assim, levanta a espada e aparece uma exclamaçãozinha em todos os heróis e todos os inimigos, né? E os inimigos fazem o quê? Tiram o foco do adversário em que eles estavam atacando e voltam os olhares para o Bismarck. Então, o César faz a mesma coisa. O César, e aí, seu bando de covarde? Você só sabe brigar com ele? Tô chamando todo mundo pra porrada, pode vir. Então, ele faz essa provocação e todo mundo tira, né, o foco de onde estava e vai para cima do Júlio César. E quando o Júlio César faz essa provocação, ele automaticamente ativa a invencibilidade. Olha, bicho. Olha que loucura. O cara provoca. Quando ele provoca, ele ganha invencibilidade. E quando ele vai bater, ele causa queimadura, dano contínuo. Então, assim, era um personagem extremamente roubado. Extremamente roubado. Lógico que tinha poucas pessoas que tinham esse cara. Mas quando a pessoa tinha esse cara, era muito roubado. Então, o que eles fizeram? Júlio César. Duração reduzida de invencibilidade, dano de queimadura e duração de aura de queimadura diminuídos. Então eles diminuíram a queimadura, a aura de queimadura e a invencibilidade dele, né? Então ele continua provocando, continua tendo a invencibilidade, continua dando aquela queimadura com dano contínuo. Porém, muito reduzido. Não cheguei a enfrentar o Júlio depois dessas modificações e eu gostaria muito de ter o Júlio no meu time, cara. Eu sou fã de Júlio César, tá? Nesse jogo ele ficou muito bom. Qual foi o outro personagem que eles mexeram? Cara, é o Pitágoras, tá? Eu nunca joguei com Pitágoras. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu não tenho ele, não.
Achei, povo, achei. Tá aqui, eu tenho ele, ó. Pitágoras, tá vendo? Cara, eu tenho ele, mas você pode ver que ele é nível 10. Eu nunca usei ele no campo de batalha. O que eles fizeram? Reduzir o dano dele. Cara, eu nunca achei que esse cara dava um puta dano, tá? Então por isso você pode ver que eu nunca usei ele. Mas é que eles estão falando que reduziram o dano dele. Ele estava causando um pouco de dano a mais como um 3 estrelas. Então ele estava atuando no campo de batalha como se fosse um personagem de 4 estrelas. O dano estava muito alto, né? Mesmo com essa mudança, ele ainda deve continuar sendo um bom herói para jogar. Eles diminuíram o dano dele, mas, cara, de coração, eu até hoje não usei, não consegui enxergar tanto benefício assim no Pitágoras. Aí eu vou até abrir aqui na discussão aqui embaixo, na descrição, no comentário. Cara, você tem o Pitágoras? Se você tem o Pitágoras e sabe alguma coisa de legal, coloca aqui, cara, no comentário, porque de coração eu não vi tanta expressividade no dano do Pitágoras. Mas se você tem o Pitágoras avançado lá com as habilidades acima do 15, né? É do 15 ou do 5? A habilidade dele, 15, né? Se você tem ali pelo menos a habilidade 15 do Pitágoras e ele tá dando esse dano tremendo mesmo, deixa no comentário aqui que eu vou gostar muito de saber, tá? Um outro personagem aqui, esse eu não gostei do que eles fizeram, pra mim eles cagaram esse personagem, mas ele continua sendo um excelente personagem, é o Aquiles, tá? O Aquiles é sensacional. Ele tinha invencibilidade e eles removeram a invencibilidade do Aquiles, cara. Cara, se você tivesse no seu campo de batalha Júlio César com Aquiles, brother, é uma dupla mortal. Ainda continua sendo, tá? Ainda continua sendo uma dupla infernal, mas o Aquiles, infelizmente, eles removeram a invencibilidade dele. Isso chegou a penar um pouquinho o guerreiro no campo de batalha. Mas ele continua sendo excelente guerreiro, quem tem. E quem o tirou pode focar que não vai ficar aí a ver navios, né? Não vai ficar a ver navios aí. Vamos pro próximo aqui. Próximo herói. Vamos lá, galera. O próximo herói aqui que teve modificação foi o Luiz. Luiz 14. Tá, cara, o Luiz 14, eu gosto muito dele, tá? Desde o início do jogo eu vim falando para vocês que o Luiz, ele me impressiona muito porque ele é o avanço, né, o aprimoramento do Heroeiro. Eu gosto muito do Heroeiro, usei o Heroeiro muito no jogo no início da minha jogatina. Você pode ver que meu Heroeiro hoje está 3 estrelas, tá vendo? Ó? Ele tá 3 estrelas, ele tá com habilidade no máximo, ele ainda não tá todo desperto, né, mas ele tá no nível máximo, tá com 3 estrelas, e tá com as habilidades aqui no máximo. Cara, esse cara é sensacional para entregar o escudo. Sensacional. E quem seria um personagem que poderia substituí-lo na altura? Seria o Luiz 14. Porém, cara, até que enfim eles mexeram aqui, mas eles não mexeram no escudo, graças a Deus. Eles mexeram no buff, né? Porque ele dava um buff filha da mãe para os meus aliados, né? Então eles mexeram no buff aí, ó. Quantidade de buff reduzida. Eles eram muito fortes no geral, então isso foi reduzido para um nível mais apropriado, para que fique mais justo aí a jogatina, tá? Eu confesso para vocês que eu sou louco para ter o Luiz 14 no meu time, tá? Os outros três teve... Caraca, teve 3 personagens ainda que eles mexeram, tá? Benjamin Franklin, eles diminuíram também. Cadê o Benjamin? Ele é muito legal, ele não é controle, cara, ele é um cara, eu acho que ele é controle, tá? Ele impede aqui, ó, tá vendo? Ele tem bloqueio de habilidade. Então o que é isso? Ele pra mim é controle, ele vai lá no meu adversário, né? E não permite que o adversário use o especial, ele controla isso daí. E com isso é muito legal. Vamos supor que você chega lá e o seu adversário tem uma soca, ou a soca, eu não sei como é que fala o nome desse cara. E aí o que acontece? Você controla ele impedindo que ele dê a cura. Aí você começa a bater, né? Os outros heróis começam a bater no time adversário e o healer não consegue curar. Porque o nosso amigo Benjamin aqui vai lá e Cruft controla essa habilidade. Então eles mexeram nesse troço. O que eles fizeram? Duração de bloqueio de habilidade reduzida. Então ele tinha, né, um controle muito alto. Então eles mexeram nisso aí. Não deixou de ser um personagem excelente, também gostaria muito de ter ele no campo de batalha, mas foi diminuído aí
essa duração. A outra aqui, cara, é o Beethoven. Eu tenho o Beethoven, uso um Beethoven e realmente eu senti... Para mim o Beethoven era top das galáxias, mas eu senti que realmente teve uma diminuição aí na sua composição, tá? O Beethoven, duração do atordoamento reduzida. O Beethoven, além dele dar stun em muitos personagens, esse stun ficava por muito tempo, tá? Ficava, se eu não me engano, por 2 segundos, eu acho. 2 segundos ou 3 segundos, eu não lembro de cabeça. E agora foi reduzido para 1,25 segundos. É pouco, velho. É pouco. Né? Ele dá o stun, pam, o cara pega o stun lá, acabou. Já voltou. Então, eu não gostei dessa mudança. Ah, porque você tá usando ele. Não é por causa disso, não. 1 segundo é pouco. Tá? Ah, 1,25 é quase 1,5 segundos, né? Mas é pouco. Eu acho que se tivesse mantido ele por 2 segundos, eu acredito que não seria tão palpável, assim, tão terrível assim. Mas reclamaram tanto do Beethoven que eles diminuíram. Eu acho que era 2 segundos, tá? De X segundos para 1,25 segundos. Eu não gostei. Foi a única mudança que eu não... Na verdade, essa eu não gostei e nem da invencibilidade do Aquiles. Essas duas nerfadas aí, eu não achei legal, não. A Cleópatra, eu já falei para vocês, ela tinha um alcance, cara, fenomenal de controle da mente, e eles viram que isso estava abusivo, eles diminuíram esse alcance do controle dela, reduzindo aí a quantidade de heróis que ela consegue controlar. Cara, ela tava controlando herói lá na retaguarda, irmão. Ela controlava quem tava na frente e lá quem tava atrás também. Ela tinha um foco filha da mãe. E eles reduziram, tá? Esse foco. Cara, tem mais outros personagens aqui, mas são personagens mais fraquinhos e eu não quis comentar. Esses foram os buffs que eu mostrei para vocês lá. E esses que eu falei agora foram os nerfs, né? Eles nerfaram esse personagem. Mas tem alguns personagens, cara, que não estavam entregando uma boa performance no jogo também. Não estava muito acima e nem muito abaixo, mas não estava dentro dos padrões que os desenvolvedores entendam, tá? E houve algumas reclamações no fórum, mas pouquíssimas desses personagens. Quais são esses personagens? Um é o Van Gogh, eu tenho ele. Realmente, cara, não vi muita coisa no summon do Van Gogh, mas o jogo deu uma melhorada no Van Gogh, tá? Eles ajustaram. Esses dois personagens que eu vou citar aqui foram ajustes. Ou seja, não teve nem tanta melhoria e nem diminuíram os atributos. Eles só ajustaram, colocaram eles no patamar que eles deveriam estar, tá? O Van Gogh, a taxa de tique de dano utilizado e a escala do efeito de Stormcast sofreu um pequeno ajuste para tornar ele realmente um herói de 4 estrelas. E o outro personagem que todo mundo... Aí a galera tava reclamando mesmo, mas eu acho que tava reclamando de barriga cheia, tá? Era a Joana Dark. Tá? A galera tava reclamando muito aqui da Joana Dark, que ela poderia entregar mais no campo de batalha e não tava entregando. Então o que eles fizeram? Eles aumentaram o dano dela. Eu queria que eles aumentassem a cura. Só que o que eles fizeram? Eles reduziram a cura. É isso aí. Eles reduziram a cura dela e aumentaram o dano. Então optaram por torná-la, né, um personagem mais de ataque, né, que aguenta mais ataque. Então eles diminuíram o poder de cura dela e aumentaram aí o dano desses personagens, tá? E agora eu vou dar uma dica para vocês interessante aqui sobre os heróis. Gente, vocês podem ver aqui que eu tenho uma porrada de herói. E eu tô limitado a um grupo de personagens aqui, tá? Essa limitação, ela tá sendo feita baseado num estilo de jogo que não tem absolutamente nada a ver com City Builder. O que eu adotei para começar a ter uma melhor performance do que é me entregue? Eu estou tratando os personagens, os heróis do jogo, como se fossem personagens de Hero Collector. É uma frase minha e quem me segue sabe disso daí. Em jogo de Hero Collector, você joga com o que você tem e não com o que você quer. E eu tô fazendo a mesma coisa aqui no Heróis da História. Eu tô usando o Leônidas. Por quê? Porque é o cara mais forte que eu tenho. Tá vendo? Ele tá com Despertar 5.
A habilidade dele tá quase no máximo, então o jogo me deu ele. O jogo me entregou ele de bandeja. Então estou usando o Leônidas, né? Estou usando o Thomas Edison, a mesma coisa. O jogo me entregou ele. Me entregou. Olha o despertar, velho. Eu tô quase com o despertar máximo dele. As habilidades estão sendo trabalhadas, tá vendo? Então, eu tô na 11 ainda, depois eu vou subir ele para mais habilidade. Então eu estou trabalhando com o que tenho. A Sokka. A Sokka tá indo pro último nível de habilidade, tá vendo? Eu ainda não estou, já estou com ele completamente desperto. Ele é nível 5 de despertar. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês é: não fique tentando jogar com os personagens que você quer. Jogue com os personagens que o jogo te entrega. E aí, o que a gente pode fazer para te ajudar? Vai lá no meu Discord e fala: Romulo, o jogo tá me entregando esses personagens. Qual seria uma boa combinação? Tem eu e mais de 20 pessoas lá no Discord que estão jogando o jogo, que estão passando por uma experiência muito interessante, que pode te ajudar também na combinação dos heróis que você tem. Então você vai ser muito bem-vindo no nosso Discord para poder pegar aí as suas dicas de melhores heróis para usar os heróis que você tem e não os heróis que você quer. Show de bola? Então, galera, foram essas as alterações que o jogo implementou. E mais uma vez, não espera o jogo sair no Brasil para você jogar. O jogo foi lançado no dia 28 de agosto. Então você pode baixar o APK, instalar e fazer a sua jogatina. Não haverá servidores regionais. O servidor é único. Não tem servidor para o Brasil, não tem servidor para a Europa, não tem servidor para a Ásia e nem servidor para lugar nenhum. É um servidor único, onde todo mundo vai jogar nele, independente de qual país você está. Então tira do cavalinho da chuva a ideia de que vai ser lançado no Brasil e vai ter servidores. Não tem. Não tem servidores no Brasil. É esse servidor aqui, você vai entrar no mesmo jogo com a gente. Ah, mas vocês já começaram antecipado. Cara, não começamos antecipado. Desde o início que eu comecei a fazer o vídeo, eu tenho falado para todo mundo: gente, o jogo lançou. O jogo lançou. Só não está no Brasil. O jogo lançou. Faz download. Joga. Ah, então eu não vou jogar não, porque eu vou ficar muito para trás. Cara, é um city builder. Não tem nenhuma competição aqui. Instala o jogo e vai se divertir, galera. Joga o jogo para se divertir. O jogo é muito bom. Venha conhecer como que as estruturas elas evoluem, como que você avança, né? Se desafie a avançar nas eras de forma mais rápida do que seu amigo. Cria aquela disputa. Vamos começar, cara? Ó, eu vi um vídeo no canal lá do Gamer e é um jogo muito interessante, do jeito que a gente gosta de construção de cidade. Vamos juntar com a galera aqui que gosta desse jogo para montar a nossa aliança. Vamos montar a aliança e vamos fazer a competição entre nós para saber quem consegue evoluir mais rápido nas eras, quem consegue avançar mais na caçada, se a gente consegue colocar a nossa aliança no patamar mais alto ali do ranking da caçada. E teve uma mudança na caçada que ela coloca as alianças no mesmo nível. Então, mesmo que você comece hoje e entrar numa aliança top, você vai disputar com os caras top. Se você criar sua aliança do zero, você vai jogar com alianças mais fracas. Então, tem esse balanceamento que foi colocado na caçada e eu achei isso sensacional. Cara, não perde seu tempo. Já clica aí nesse dedão, deixando o like top. Deixa o seu comentário aqui e vamos jogar. Até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.